Antes de começarmos esta oração da manhã, eu quero lhe fazer apenas um pedido. Por alguns instantes, silencie o seu coração. Respire profundamente e deixe de lado, ainda que por um momento, todas as preocupações que já tentaram ocupar a sua mente logo ao acordar. Talvez você tenha aberto este vídeo procurando apenas uma oração de hoje para começar bem o seu dia. Mas talvez exista algo muito maior acontecendo. Deus conhece os caminhos que percorremos, conhece cada detalhe da nossa história e sabe exatamente do que o nosso coração precisa neste momento. Se você chegou até aqui, não acredite que isso aconteceu por acaso. Pode ser que esta seja a mensagem de Deus que você precisava ouvir antes de enfrentar este novo dia. Existe uma palavra de Deus preparada para fortalecer a sua fé, renovar a sua esperança e lembrar que você nunca está sozinho. Então abra o seu coração. Permita que esta oração da manhã de hoje seja o início de um dia diferente, marcado pela presença do Senhor. Vamos falar com Deus. Pai amado, neste começo de mais um dia, nós nos colocamos diante da Tua santa presença com um coração humilde e cheio de esperança. Obrigado porque o Senhor nos concedeu o privilégio de abrir os olhos nesta manhã. Obrigado pelo fôlego de vida, pela oportunidade de recomeçar e pela certeza de que a Tua misericórdia se renova a cada amanhecer. Senhor, muitas vezes acordamos carregando preocupações que nem mesmo conseguimos explicar. Existem pessoas que iniciaram esta manhã com o coração acelerado, pensando nas contas que precisam pagar, nas dificuldades da família, nos desafios do trabalho, na saúde, nos sonhos que parecem distantes ou até mesmo em situações que ninguém conhece além do Senhor. Mas hoje nós escolhemos entregar tudo em Tuas mãos, porque sabemos que o Senhor continua sendo Deus acima de todas as circunstâncias. O Senhor continua sentado no trono. Nada foge ao Teu controle. Nada acontece sem que os Teus olhos vejam. Por isso, nesta oração poderosa, nós declaramos com fé que Deus está no controle, mesmo quando os nossos olhos ainda não conseguem enxergar a solução. Pai, existe alguém ouvindo esta oração que já começou o dia cansado. Não é apenas um cansaço físico, é um cansaço da alma. É o peso das preocupações acumuladas, das decepções, das lutas silenciosas e das perguntas que parecem não encontrar resposta. Por isso, Senhor, derrama agora sobre essa vida o Teu descanso em Deus. Que toda ansiedade encontre paz diante da Tua presença. Que todo medo seja substituído pela confiança em Ti. Que toda inquietação seja vencida pela certeza de que o Senhor continua conduzindo cada passo daqueles que colocam sua esperança em Tuas mãos. Pai querido, esta oração para a ansiedade não é apenas um conjunto de palavras. Ela é um clamor sincero de filhos que reconhecem que precisam do Pai. Quantas vezes tentamos resolver tudo com as nossas próprias forças, carregando pesos que nunca fomos chamados para suportar? Perdoa-nos, Senhor, quando esquecemos que podemos descansar em Ti. Ensina-nos a confiar mais e a controlar menos. Ensina-nos a esperar mais e a temer menos. Ensina-nos a olhar para o céu antes de olhar para os problemas. Que o Teu Espírito Santo visite agora cada pessoa que acompanha esta oração. Que Ele entre nos lares, alcance os quartos, as salas, os hospitais, os locais de trabalho e até mesmo os carros daqueles que estão ouvindo esta mensagem enquanto seguem para mais um dia de compromissos. Onde houver lágrimas, leva consolo. Onde houver angústia, leva esperança. Onde houver medo, leva coragem. Onde houver solidão, manifesta a Tua companhia. Onde houver dúvidas, revela a Tua direção. Pai, nós cremos que Jesus Cristo continua transformando vidas. Assim como Ele acalmou a tempestade com apenas uma palavra,
nós acreditamos que também pode acalmar as tempestades que existem dentro do nosso coração. Talvez alguém esteja vivendo uma batalha que ninguém conhece. Por fora sorri, trabalha, conversa normalmente, mas por dentro existe um coração cansado de lutar. Senhor, alcança essa pessoa agora. Abraça quem precisa ser abraçado. Fortalece quem pensa que não conseguirá continuar. Renova aquele que acredita que perdeu as forças. Lembra cada coração de que Deus cuida de você, mesmo quando tudo parece silencioso. O teu silêncio nunca significa abandono. Muitas vezes é justamente no silêncio que o Senhor está preparando aquilo que ainda não conseguimos compreender. E enquanto o mundo nos ensina a viver apressados, ajuda-nos a permanecer em Tua presença, porque é nela que encontramos segurança, é nela que encontramos direção, é nela que recebemos a verdadeira paz de Deus, aquela paz que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que pertencemos ao Senhor. Pai, talvez quem esteja orando conosco hoje tenha pedido apenas uma oração para acalmar o coração. Mas o Senhor conhece necessidades muito mais profundas do que aquelas que conseguimos colocar em palavras. O Senhor conhece os medos escondidos, conhece as lágrimas derramadas em silêncio, conhece as noites mal dormidas, conhece as orações feitas entre lágrimas, conhece os sonhos interrompidos, conhece os pedidos que ainda nem tivemos coragem de fazer. E porque o Senhor conhece tudo isso, nós descansamos na certeza de que nenhuma oração feita com sinceridade passa despercebida diante do Teu trono. Continua falando conosco, Pai. Continua fortalecendo a nossa fé, porque sabemos que quem começa o dia na Tua presença nunca caminha sozinho. Pai amado, enquanto permanecemos em oração, nós queremos abrir diante de Ti tudo aquilo que temos guardado em nosso coração. Não existe nada que o Senhor já não conheça, mas existe algo transformador quando escolhemos colocar cada preocupação em Tuas mãos. Hoje, nesta oração para hoje, nós entregamos o nosso passado com suas dores e lembranças. Entregamos também o nosso presente com seus desafios e responsabilidades. E colocamos diante de Ti o nosso futuro, porque sabemos que somente o Senhor conhece o caminho que está à nossa frente. Quantas vezes tentamos enxergar o amanhã e somos dominados pela insegurança? Quantas vezes imaginamos cenários difíceis, criamos medos que ainda nem aconteceram e permitimos que a ansiedade roube a alegria que o Senhor preparou para este dia? Mas agora, Pai, nós rejeitamos todo o espírito de preocupação exagerada e declaramos que a nossa confiança está em Ti. O Senhor nunca perdeu o controle da história e nunca perderá o controle da nossa vida. Ainda que existam portas fechadas, ainda que existam respostas que parecem demoradas, nós continuaremos crendo que Deus está no controle e que o Teu tempo é sempre perfeito. Senhor, fortalece a nossa fé para que ela não dependa das circunstâncias, que a nossa esperança não seja construída sobre aquilo que vemos, mas sobre aquilo que o Senhor prometeu. Que nunca nos falte a certeza de que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Pai, visita agora cada família representada nesta oração. Tu conheces os lares onde existe amor, mas também conheces aqueles onde existem feridas profundas. Por isso, nesta oração pela família, nós Te pedimos que restaures relacionamentos quebrados. Que o perdão encontre espaço onde o orgulho tomou conta. Que o diálogo volte para as casas onde o silêncio machuca mais do que as palavras. Abençoa os pais que estão preocupados com seus filhos. Fortalece as mães que têm chorado em silêncio por aqueles que amam. Protege os idosos. Cuida das crianças. Alcança os jovens que estão buscando direção para suas vidas. Que cada lar seja visitado pela Tua presença de Deus, trazendo união, sabedoria e paz. Senhor, nós também apresentamos diante de Ti o nosso trabalho.
Muitos começaram esta manhã sem saber como irão vencer os desafios que os esperam. Alguns enfrentam desemprego. Outros convivem com ambientes difíceis, onde falta respeito, compreensão e esperança. Concede sabedoria para tomar decisões. Dá equilíbrio diante das pressões. Abre portas que ninguém pode fechar. E fecha aquelas que apenas nos afastariam do propósito que o Senhor preparou para nós, porque nós cremos que Deus tem um propósito para cada vida que está participando desta oração. Mesmo quando não compreendemos todos os acontecimentos, confiamos que o Senhor continua escrevendo uma história de esperança. Pai, derrama também sobre nós a tua proteção divina. Livra-nos dos acidentes. Livra-nos das más notícias. Livra-nos das armadilhas que não conseguimos enxergar. Guarda a nossa entrada e a nossa saída. Protege aqueles que viajarão hoje. Protege quem está indo trabalhar. Protege quem permanecerá em casa. Protege nossos filhos, nossos pais, nossos amigos e todas as pessoas que amamos. Que os teus anjos acampem ao nosso redor durante todo este dia. Esta é uma verdadeira oração de proteção, porque sabemos que a nossa segurança não depende apenas dos nossos cuidados, mas da tua poderosa mão estendida sobre nós. Senhor, concede-nos também força espiritual. O mundo tenta nos enfraquecer todos os dias. Recebemos notícias difíceis, enfrentamos tentações, lidamos com pessoas complicadas e, muitas vezes, somos tentados a perder a esperança. Mas nós não queremos viver segundo aquilo que o mundo diz. Queremos viver segundo a tua palavra. Renova a nossa coragem, renova o nosso entusiasmo, renova a nossa alegria. Que a nossa fé permaneça firme, mesmo quando as circunstâncias insistirem em dizer o contrário. Pai querido, se existe alguém ouvindo esta oração que já pensou em desistir de algum sonho, de algum projeto ou até mesmo da própria caminhada com o Senhor, toca profundamente esse coração agora. Mostra que ainda vale a pena confiar. Mostra que ainda vale a pena esperar. Mostra que ainda vale a pena permanecer firme, porque os milagres de Deus continuam acontecendo. Talvez eles não aconteçam sempre da forma que imaginamos ou no tempo que desejamos, mas eles nunca deixam de acontecer para aqueles que permanecem confiando no Senhor. Por isso, aumenta a nossa fé. Ajuda-nos a reconhecer os pequenos milagres de cada dia. O ar que respiramos, a família que temos, as portas que o Senhor abriu, o livramento que nem percebemos, o alimento sobre a mesa, a oportunidade de recomeçar nesta manhã. Que nunca nos acostumemos com as tuas bênçãos, que nunca deixemos de agradecer, que nunca percamos a sensibilidade para perceber o quanto o Senhor tem cuidado de nós. E, acima de tudo, lembra-nos diariamente de que Deus cuida de você. Sim, de forma pessoal, íntima e amorosa. O Senhor conhece o seu nome, conhece a sua história e sabe exatamente o que você precisa neste momento. Pai, nós encerramos esta parte da nossa oração, declarando que este dia pertence ao Senhor. Que cada passo seja guiado por Ti. Que cada decisão seja iluminada pela Tua sabedoria. Que cada palavra seja marcada pelo amor. Que cada desafio fortaleça ainda mais a nossa fé. E que, ao final deste dia, possamos olhar para trás e reconhecer que a Tua mão esteve conosco em cada instante. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Se você permaneceu comigo até aqui, eu acredito que isso não aconteceu por acaso. Talvez, quando você abriu esta oração da manhã, estivesse apenas procurando alguns minutos de paz antes de começar a rotina. Mas Deus costuma agir justamente assim. Ele usa momentos simples para falar profundamente ao nosso coração. Guarde esta verdade no seu coração. Nem sempre Deus muda imediatamente as circunstâncias. Muitas vezes, Ele muda primeiro o nosso coração
para que possamos enfrentar as circunstâncias de uma maneira completamente diferente. É por isso que a oração de hoje é tão importante. Ela não serve apenas para pedir respostas. Ela nos lembra de quem está conduzindo a nossa vida. A Bíblia nos faz um convite precioso. Em Provérbios 3, versos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Perceba que Deus não promete explicar tudo antes de agirmos. Ele nos convida primeiro a confiar. Essa é uma das maiores demonstrações de fé. Confiar quando ainda não enxergamos, esperar quando a resposta parece demorar, continuar caminhando quando o caminho ainda não está completamente iluminado. Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento. Você olha para a sua família e não sabe como resolver certos problemas. Olha para a sua vida financeira e sente medo do amanhã. Olha para a sua saúde, para seu trabalho ou para algum sonho que parece distante e pensa, como isso será possível? Mas existe algo muito importante que Deus quer lhe mostrar. O Senhor nunca pediu que você carregasse sozinho o peso da vida. Foi por isso que Jesus disse: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Perceba essa promessa. Não é um descanso apenas para o corpo, é um descanso em Deus. É aquele momento em que o coração finalmente entende que não precisa controlar tudo, porque existe um Pai cuidando de cada detalhe. Talvez a maior resposta que Deus queira lhe dar hoje não seja uma mudança imediata nas circunstâncias, mas uma mudança dentro de você. Porque quando a presença de Deus ocupa o nosso coração, o medo começa a perder espaço. A ansiedade diminui, a esperança floresce novamente. E aquilo que parecia impossível deixa de ser motivo de desespero e passa a ser motivo de oração. Não deixe esta mensagem pela metade. Existe uma diferença muito grande entre viver preocupado e viver confiando. Quem vive preocupado tenta carregar o mundo inteiro sobre os próprios ombros. Quem vive confiando entrega esse peso nas mãos de Deus. Isso não significa que deixamos de enfrentar problemas. Significa apenas que não caminhamos mais sozinhos. A verdadeira paz de Deus não aparece quando tudo está perfeito. Ela aparece quando entendemos que Deus continua presente, mesmo enquanto a tempestade ainda não terminou, e essa paz muda tudo. Agora, eu quero deixar um desafio para você levar durante todo este dia. Antes de qualquer decisão importante, faça uma pequena oração. Antes de responder alguém no impulso, converse com Deus. Antes de permitir que a ansiedade domine seus pensamentos, lembre-se desta oração para a ansiedade que acabamos de fazer. Quando sentir medo, repita para si mesmo: Deus está no controle. Quando surgirem dúvidas, lembre-se: Deus cuida de você. Quando parecer que nenhuma porta está se abrindo, diga com fé: Deus tem um propósito para a minha vida. Essas não são frases de motivação. São verdades sustentadas pela palavra de Deus. Leve também esta oração para começar o dia para dentro da sua casa. Compartilhe uma palavra de esperança com sua família. Ore pelos seus filhos. Abençoe seu casamento. Interceda pelos seus pais. Mesmo que você more sozinho, nunca se esqueça de que Deus está com você. Se hoje surgir um momento difícil no trabalho, não permita que o desânimo tome conta do seu coração. Respire, ore em silêncio. Peça ao Espírito Santo sabedoria para responder com calma, agir com equilíbrio e manter a paz. Você perceberá que pequenas atitudes inspiradas por Deus podem transformar completamente o rumo do seu dia. E quando anoitecer, olhe para trás.
Tenho certeza de que você conseguirá perceber diversos cuidados do Senhor que talvez, neste momento, ainda nem consiga enxergar. Porque os milagres de Deus nem sempre chegam de forma grandiosa. Muitas vezes, eles acontecem em pequenos livramentos, em encontros inesperados, em portas abertas, em uma ligação, em uma notícia, em uma oportunidade, em uma paz que simplesmente invade o coração. É assim que Deus trabalha. Pai amado, obrigado por este momento na Tua presença. Obrigado porque sabemos que o Senhor ouviu cada palavra desta oração da manhã. Agora nós entregamos completamente este dia em Tuas mãos. Vai à nossa frente, guia os nossos passos. Livra-nos de todo mal. Concede-nos a Tua proteção divina. Fortalece a nossa fé. Renova a nossa esperança. Que o Espírito Santo permaneça conosco durante cada decisão, cada conversa e cada desafio que enfrentarmos hoje. Que nunca nos falte a certeza da Tua presença. Que a paz de Deus guarde o nosso coração e a nossa mente. E que possamos terminar este dia ainda mais próximos de Ti do que estamos agora. Nós oramos com gratidão, confiando no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Se esta oração de hoje falou ao seu coração, eu gostaria muito de conhecer o seu testemunho. Escreva nos comentários a frase: Deus está no controle da minha vida. Ou, se você estiver enfrentando alguma luta, deixe também o seu pedido de oração. Eu leio muitos desses comentários e nossa comunidade costuma orar uns pelos outros. É uma forma de caminharmos juntos na fé. Se esta mensagem fortaleceu o seu coração, inscreva-se no canal Fé Cristã e Oração. Todos os dias publicamos uma nova oração da manhã, mensagens inspiradas na Palavra de Deus e momentos de fortalecimento espiritual para ajudar você a começar o dia mais perto do Senhor. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja precisando ouvir esta mensagem. Às vezes, um simples envio pode ser exatamente a resposta de oração que outra pessoa estava esperando. E se você deseja caminhar conosco de forma ainda mais próxima, participe também do nosso grupo de oração. O link está na descrição do vídeo. Será uma alegria ter você conosco, buscando diariamente a presença de Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e conceda um dia cheio de paz, fé e esperança. Nos encontramos na próxima oração. Que Deus esteja com você. Amém.